Olá, sejam bem-vindos à Teologia para a Vida. E a pergunta de hoje é: Deus é injusto? Desejo convidá-lo a que permaneça conosco, assista o vídeo e seja edificado através da palavra do Senhor. Olá, sejam bem-vindos à Teologia para a Vida. Não são poucas as pessoas que fecham as suas mãos, olham para o céu e gritam: Deus é injusto, Deus é injusto. Mas a própria pessoa que qualificou a Deus de injusto, quando recebe um aumento no salário, quando ela troca de carro, quando ela passa em um curso ou conclui um concurso, ela fala: Deus é fiel, Deus é fiel. Tal pessoa, quando se comporta dessa forma, está se colocando num pedestal de padrão absoluto de moral. Em outras palavras, ela está dizendo: sou eu quem decide o que é certo ou errado, justo ou injusto, correto ou incorreto. Se Deus atende os meus pedidos, meu desejo, minha vontade, Deus é justo, Deus é fiel. Mas se Deus se nega, Ele é injusto, Ele é infiel. Tal pessoa, mais uma vez, fazendo assim, está se colocando no pedestal de padrão absoluto de moral. Pois bem, a pergunta que não quer calar é a seguinte: o ser humano pode ser padrão moral? O ser humano pode ser padrão absoluto de moral? Vamos entender um pouquinho melhor esse conceito de padrão moral. Tá? Olhem, por gentileza, aquela estante que está atrás de mim. Quanto ela mede? Você poderia me dizer as medidas dessa estante? Eu acredito que nós passaríamos a manhã toda, a tarde toda, o dia inteiro, dando palpites e jamais chegaríamos a um consenso. Vai ser muito difícil, até que alguém apareça com a solução. E a solução é muito simples: uma fita de medir, ou uma trena. Porque a trena ou a fita de medir é o padrão, e vamos chamá-lo hoje de padrão de medida. Quando chega a fita de medir ou a trena, a discussão acabou. É simplesmente estender a fita e medir a estante, e nós saberemos quanto ela de fato mede. Quando nós falamos de certo ou errado, justo ou injusto, bom ou mau, nós estamos chamando para o tema, para o debate, um padrão. Mas neste caso não é um padrão de medida, é sim um padrão moral. É o padrão moral quem vai decidir se algo é bom ou mau, justo ou injusto, correto ou incorreto. Mas agora deixe esclarecer com todas as letras, por favor, que o ser humano ele não tem nem capacidade, nem muito menos o direito para se apresentar como padrão absoluto de moral. Nenhum ser humano pode se apresentar como padrão absoluto de moral para decidir o que é justo ou injusto, certo ou errado, bom ou mau. Somente Deus reúne todas as qualificações para ser o padrão absoluto de moral. Quais qualificações? Bom, primeiramente anote bem em seu coração: somente Deus conhece a realidade como ela é. Somente Deus conhece todas as coisas como elas de fato são. Deus conhece tudo. Por quê? Porque Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Veja bem que a palavra do Senhor irá nos falar muito claramente a respeito do conhecimento do Senhor. Só Deus conhece a realidade como ela de fato é. Deus conhece o seu coração. E quando eu falo de coração, Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece as intenções do seu coração, Deus conhece as suas emoções, Deus conhece os seus sentimentos, Deus conhece
a inclinação da sua alma, isto é, a sua vontade. Deus conhece o seu passado, Deus conhece o seu presente, Deus conhece o seu futuro, porque, aliás, não existe futuro independentemente de Deus. Deus conhece a circunstância que você já viveu, Deus conhece a circunstância que você hoje está vivendo, e Deus conhece a circunstância que você viverá amanhã. Deus sabe de todas as coisas. É por isso que a palavra do Senhor nos diz claramente no livro do Salmo 139 o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe entendes os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Para ser um padrão absoluto de moral, é necessário que tal pessoa conheça todas as coisas. Porque se não conhecer todas as coisas, o seu julgamento sempre se fundamentará em dados incompletos. E sempre haverá a possibilidade de ser questionado. Por exemplo, imagine que Deus não saiba de todas as coisas. É um absurdo, mas vamos só trabalhar a imaginação. Sempre alguém poderia falar: oh Deus, não considere isso justo, pois o Senhor não tem todas as informações. Se o Senhor soubesse de todas as coisas que eu sei, o Senhor não declararia que tal comportamento foi justo ou injusto, bom ou mau. Mas permita-me afirmar que Deus jamais pode ser atualizado por homem nenhum. Deus sabe de todas as coisas, como acabamos de falar e de ler na palavra do Senhor. A segunda qualificação de Deus, que lhe dá o pleno direito de ser padrão absoluto de moral, é que somente Deus é estável, somente Deus é o mesmo, somente Deus é aquele que é imutável. Deus não é volúvel. E por volúvel, nós queremos dizer que Deus não fica mudando de opinião de acordo à ocasião, à circunstância que se aparece. Deus sempre é o mesmo. Pense comigo. Imagine que por alguma questão, vou trabalhar a imaginação, uma trena ou uma fita de medir fique mudando todos os dias a sua medição. Não poderia ser um padrão de medida, porque ela fica mudando. Por isso que a palavra do Senhor nos fala, em Malaquias 3, versículo 6, eu, o Senhor, diz a palavra o Senhor, porque eu, o Senhor, não mudo. Louvamos o nome do Senhor. A terceira qualificação, que somente Deus conhece a verdade. Aliás, Deus é a verdade, todos os seus pronunciamentos são verdadeiros, tudo que Deus diz a respeito de si mesmo, tudo que Deus diz a respeito de você é verdade por definição. Deus não é homem para que minta, diz no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Paulo, sob inspiração divina, fala em Tito, capítulo 1, versículo 2, o Deus que não pode mentir. Deus é verdadeiro, todos os seus pronunciamentos são verdadeiros, todos os seus juízos são verdade. E, em último lugar, somente Deus pode estar em todos os lugares. Portanto, nada pode surpreendê-lo e nada pode acontecer ou suceder escondido do seu rosto, ou longe ou escondido da sua presença. Olha o que diz a palavra ao Senhor no capítulo 139 dos Salmos e no versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Somente Deus é o padrão moral absoluto, somente Deus. Somente Deus pode dizer o que é justo ou injusto, bom ou mau, correto ou incorreto. Se algo Deus pronuncia como correto, é porque está em coerência com seu ser, com a sua divindade. Se Deus considera algo justo, é porque está em coerência, faz correspondência exata com o seu ser. O padrão absoluto de moral é Deus, o referencial moral é Deus, somente Deus e unicamente Deus. Portanto, o ser humano jamais saberia o que é bom ou mal, certo ou errado, bom ou mal,
justo ou injusto, se Deus não tivesse se revelado e se Deus não tivesse nos revelado. Não louvamos ao Senhor, porque Deus se revelou. E nas Sagradas Escrituras temos revelação divina. Louvamos o nome do Senhor. Portanto, agora para encerrar, eu desejo chamá-lo, ou chamar a sua consciência ao arrependimento. Porque não tem sido poucas as vezes que nós procuramos andar na autonomia, declarar que algo é bom ou algo é mau, algo é justo ou é injusto, correto ou incorreto, independentemente de Deus. Isso é um pecado. Nós deveríamos pensar os pensamentos de Deus. Isto é, se Deus considera que algo é mentira, nós também deveríamos considerá-lo. Se Deus considera que algo é injusto, pecaminoso, nós deveríamos considerá-lo da mesma forma. Somente podemos andar em terreno seguro quando nós pensamos de acordo aos pensamentos de Deus. Deus é o padrão absoluto de moral. Amém.